Se você quer entender como um pequeno território europeu se transformou em um dos centros mais influentes da história mundial, fica comigo até o final, porque a história da Áustria é cheia de reviravoltas, impérios poderosos, guerras marcantes e uma herança cultural que ainda influencia o mundo de hoje. A história da Áustria começa muito antes de ela existir como país. Na antiguidade, a região era habitada por povos celtas até ser incorporada ao Império Romano por volta do século e antes de Cristo. Os romanos estabeleceram ali a província de Noricum, trazendo estradas, cidades e uma organização que marcou profundamente o território. Com a queda do Império Romano, a região passou por um período de instabilidade, sendo ocupada por diversos povos germânicos e eslavos. Foi apenas na Idade Média que a Áustria começou a ganhar uma identidade mais definida. O nome Osterreich, que mais tarde daria origem a Österreich Áustria, apareceu pela primeira vez em um documento no ano de 996. Inicialmente, era uma marca fronteiriça do Sacro Império Romano-Germânico, criada para proteger as fronteiras contra invasões. Com o tempo, essa região deixou de ser apenas uma área de defesa e passou a se desenvolver politicamente. Um dos momentos mais importantes da história austríaca foi a ascensão da dinastia dos Habsburgo. A partir do século XVIII, essa família passou a dominar a região e, pouco a pouco, expandiu seu poder por grande parte da Europa. Durante séculos, os Habsburgo estiveram entre as famílias mais influentes do continente, governando não apenas a Áustria, mas também territórios que hoje pertencem a vários países. Com os Habsburgo, a Áustria deixou de ser apenas uma região e se tornou o coração de um grande império. Viena, a capital, floresceu como centro político, cultural e artístico. Foi nesse ambiente que surgiram grandes nomes da música clássica, como Mozart, Beethoven e Strauss, transformando a cidade em um dos maiores polos culturais da história. No entanto, o poder dos Habsburgo também trouxe desafios. O império era extremamente diverso, com diferentes povos, línguas e culturas. Manter essa unidade não era uma tarefa fácil. Ao longo dos séculos, a Áustria enfrentou conflitos constantes, tanto internos quanto externos. Um dos mais marcantes foi a luta contra o Império Otomano, que tentou expandir seu domínio sobre a Europa. Viena chegou a ser cercada 2 vezes, mas resistiu, consolidando ainda mais sua importância estratégica. No século XIX, a Europa passou por grandes transformações, com revoluções, mudanças sociais e o surgimento de novos ideais políticos. Em 1804, foi criado o Império Austríaco, que mais tarde se transformaria no Império Austro-Húngaro em 1867. Essa nova estrutura buscava dar mais autonomia à Hungria, mas ainda assim mantinha o controle centralizado sob a monarquia dos Habsburgo. O Império Austro-Húngaro se tornou uma das maiores potências da Europa, mas também era extremamente complexo e instável. As tensões entre diferentes nacionalidades aumentavam e o sistema político não conseguia atender às demandas de todos os povos sob seu domínio. Essa instabilidade acabou contribuindo para um dos eventos mais importantes da história mundial, a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro em Sarajevo, desencadeou uma série de alianças e conflitos que levaram à guerra. O império entrou no conflito, mas acabou derrotado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido. A Áustria deixou de ser o centro de um grande império e se tornou uma pequena república. Essa mudança foi drástica e trouxe enormes dificuldades econômicas e políticas. O país perdeu grande parte de seu território e influência, precisando se reinventar completamente.
O período entre guerras foi extremamente difícil. A economia enfrentava crises e a instabilidade política crescia. Em 1938, ocorreu um dos momentos mais controversos da história austríaca, a anexação pela Alemanha nazista, conhecida como Anschluss. A Áustria deixou de existir como país independente e foi incorporada ao regime de Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, o território austríaco fez parte do Terceiro Reich. Após a derrota da Alemanha em 1945, a Áustria foi ocupada pelas forças aliadas, sendo dividida em zonas de controle, assim como aconteceu com a Alemanha. A independência da Áustria foi restaurada em 1955, com a assinatura do Tratado do Estado Austríaco. Um dos pontos mais importantes desse acordo foi o compromisso de neutralidade permanente. Desde então, a Áustria não se alinha militarmente a blocos, mantendo uma posição neutra em conflitos internacionais. A partir da segunda metade do século XX, a Áustria passou por um processo de reconstrução e crescimento. O país investiu em educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico, tornando-se uma nação estável e próspera. Viena voltou a se destacar como um importante centro cultural e diplomático, sediando organizações internacionais e eventos globais. Hoje, a Áustria é conhecida por sua alta qualidade de vida, economia sólida e forte presença cultural. É um país que conseguiu transformar sua história complexa em uma base para o desenvolvimento moderno. Ao mesmo tempo, mantém vivas suas tradições, sua arquitetura histórica e sua rica herança artística. A história da Áustria mostra como um território pode passar por profundas transformações ao longo do tempo. De província romana a centro de um dos maiores impérios da Europa, de potência imperial a pequena república, de ocupação estrangeira a nação independente e estável. E talvez o mais interessante seja perceber que, apesar de todas essas mudanças, a Áustria nunca deixou de ter relevância. Seja na política, na cultura ou na história mundial, sua influência continua presente. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que entender a Áustria é entender uma parte fundamental da história da Europa e, consequentemente, do mundo. E se você gosta de conteúdos assim, vale muito a pena continuar acompanhando, porque ainda existem muitas histórias incríveis esperando para serem descobertas.